família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Tudo Ele fez. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Abra sua boca e declare isso. Meu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Nos lábios e no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sou grato por tudo que tenho. Maior desse mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso todos nós juntos nessa noite louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Cristo será sempre minha canção. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 31, 37. Os irmãos podem continuar sentados mesmo. Romanos 8, 31 a 37. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 37. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou
a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que o condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Amém? Senhor Deus e Pai, fala ao nosso coração agora, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o tema mais do que vencedores. Amém? Vamos dizer o tema? Mais. Irmãos, aqui nesse texto que nós lemos, Paulo faz uma série de perguntas aos crentes de Roma. Ele começa perguntando aos crentes de Roma: se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? E ele aí faz uma série de perguntas. Quem vai nos separar de Cristo? É uma outra pergunta que Paulo faz. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a fome? Será a angústia? Será a morte? Será o perigo? Será a espada? E ele conclui, irmãos, essa série de perguntas, lá no versículo 37, com uma conclusão ou com uma afirmação. Depois de fazer várias perguntas, ele faz uma afirmação no versículo 37, quando ele diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Tem traduções da Bíblia que dizem: mas nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Paulo afirma, irmãos, categoricamente, nesta palavra, que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor é ser mais do que vencedor. Tem o vencedor e tem aquele que é mais do que vencedor. Você não é um vencedor, você não está na categoria dos vencedores, você está numa categoria além, uma categoria superior. De acordo com o apóstolo Paulo, nós estamos na categoria de mais do que vencedores. Amém? Você é mais do que vencedor. É essa categoria. Você não é uma pessoa vitoriosa, você é mais do que vitorioso. Glória a Deus. Agora, irmãos, isso não acontece automaticamente. Ser um cristão vencedor não é automático. Me converti, me batizei, sou mais do que um vencedor. Não é bem assim. Para sermos mais do que vencedores, é necessário, irmãos, termos as atitudes corretas, ou atitudes de vencedor. Porque nenhuma vitória, irmãos, é sem luta. Nenhuma batalha é ganha sem guerrear. E nós não seremos vitoriosos apenas por sermos cristãos ou termos sido batizados. Não. Para sermos mais do que vencedores, são necessárias algumas coisas. E você quer saber quais são essas coisas? Amém? Quem quer saber, levante a mão. Quem não quer, fica com a mão abaixada. Porque, irmãos, quem é que não quer ser mais do que vencedor? Quem é que não quer ser? Todo cristão quer ser mais do que vencedor. E mais do que vencedor, irmãos, não é só em uma área da vida, não. Mais do que vencedor em todas as áreas da vida. Amém? Claro, principalmente na área espiritual.
na área espiritual, que é a mais importante. Porque não adianta você ser um vencedor no seu trabalho, financeiramente, se você não é vencedor na vida espiritual. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ou seja, ele é um vencedor no mundo, mas o quê? Mas perder a sua alma, ou seja, ser um perdedor. Irmãos, vai ter muita gente no inferno que foi um grande ganhador, um grande vencedor na área material, na área dos negócios, mas que foi um perdedor na parte espiritual. Agora, Deus quer que a gente seja vencedor em todas as áreas, amém? Deus quer que você seja um campeão, amém? Diga para quem está ao seu lado: Deus quer que a gente seja campeão. Tem até uma música que fala isso, né? Campeão, vencedor, Deus das asas. Então, irmãos, Deus quer que a gente seja o quê? Campeão. Então você vai ser, se não é, um campeão, amém? Glória, amém. Foi fraco. Você quer ser campeão? Amém. Eu quero ser campeão, pastor. Agora, para ser campeão é necessário, primeiro, dependência de Deus. Ninguém vai ser vencedor se não estiver na dependência de Deus. Olha, o primeiro segredo para ser mais do que vencedor: dependência de Deus. E o salmista Davi conhecia esse segredo. Sabe o que é que ele disse lá no Salmo 18, 29? Vamos ver. Salmo 18, 29. Ele diz assim: com a tua ajuda de quem? De Deus, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Em outras palavras, com o meu Deus eu sou campeão. Glória a Deus. Agora olha o que ele diz: com a tua ajuda eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Amém? Com Deus você transpõe, com Deus você vai pular muralhas. Glória a Deus. E quem pula muralhas, quem ataca tropas, é mais do que um vencedor. A gente não deve se esquecer, irmãos, do que Jesus falou lá em João capítulo 15, versículo 5. Ele alertou aos discípulos, disse o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. Em outras palavras, vocês dependem de mim. Para ser vencedor precisamos depender de Deus, irmãos. Se lembram quando Davi foi enfrentar Golias? O que é que Davi disse para o gigante Golias? Davi disse o seguinte para Golias: eu venho contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Eu venho contra você, eu venho lutar com você em nome do Todo-Poderoso, do Senhor Todo-Poderoso. É Ele que vai me dar a vitória sobre você, Golias. Eu não tenho espada, não tenho lança, não tenho nada, mas eu tenho um Deus que é o Senhor dos Exércitos. E eu vou vencer você, porque eu vou lutar em nome do Senhor. Quem luta em nome do Senhor é um vencedor. Amém? E para complementar essa parte, essa primeira condição, o Salmo 20, versículo 7, que diz, vamos ler todos juntos? Alguns. Mas nós. Sim, tem alguns aí que realmente confiam nos seus carros de guerra. E naquela época, irmãos, os carros de guerra,
Quem tinha carro de guerra naquela época estava com tudo. O exército que tinha carro de guerra era um exército que tinha 80% de chance de ganhar uma batalha. E quem tinha cavalo também, irmãos, olha, com certeza quem tem cavalo vai ganhar a batalha. Mas o salmista está dizendo: alguns estão confiando nos seus carros de guerra, outros estão confiando nos seus cavalos, mas nós confiaremos no Senhor Jesus, no Senhor Deus, amém? Glória a Jesus. Quem dá a vitória é o Senhor, irmãos. Quem nos torna mais do que vencedores é Deus. Por isso, dependa de Deus. Diga para quem está ao seu lado: dependa de Deus. É a primeira condição para sermos mais do que vencedores. Irmãos, quando a gente não depende de Deus, depende da gente, da nossa força, não vai ter vitória. Talvez esse seja o seu problema. Você não está dependendo 100% de Deus. E você precisa depender 100% de Deus. Mas existe uma segunda condição, irmãos, um segundo segredo. Sabe qual é? Para sermos mais do que vencedores, precisamos de perseverança. Perseverança. O que é perseverança? No dicionário tem qualidade de quem não desiste, constância. Perseverança é qualidade de quem não desiste, constância. Para você ser mais do que vencedor, você precisa ser perseverante. Perseverante. É por isso, irmãos, que o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Tem traduções da Bíblia que diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta diante de nós. Irmãos, há uma corrida para nós. Há uma corrida que nós precisamos estar nela. Mas só vai chegar ao final dessa corrida quem tiver perseverança. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz: corramos com perseverança. Você tem perseverança? A vitória é daqueles que perseveram. Amém? A vitória é daqueles que perseveram. Se você for perseverante, você vai ter a vitória. Amém? Por que é que Jacó, irmão, saiu do val de Jaboque abençoado com a vitória? Porque até novo nome ele ganhou, até um novo nome ele teve. Por quê? Quem sabe? Por que é que Jacó saiu do val de Jaboque com a vitória? Porque ele perseverou. Quanto tempo ele lutou com o anjo? A noite inteira. Irmãos, ele deve ter lutado com o anjo mais de 6 horas de relógio. Foi ou não foi? Imagine, irmão, você ficar lutando com uma pessoa mais de 6 horas de relógio, 7. E o anjo quando viu que ia amanhecer, o anjo tinha que voltar para o céu. O anjo disse: milagre, rapaz, milagre, preciso voltar. Quer que Jacó disse? Me dá a minha bênção para depois subir, amém? Não é verdade? Não vou te largar não. Eu só te largo se você me dá a minha bênção. E aí, irmãos, quando o anjo viu que Jacó era realmente perseverante, o anjo abençoou Jacó. Amém? Olha, irmãos, foi o que? A perseverança de Jacó. Porque se ele não fosse perseverante, ele não ia lutar a noite inteira. Não é verdade? Ou então, quando o anjo disse: olha, me larga, ele ia largar o anjo. Não, ele foi perseverante. E meus irmãos, e o que dizer daquela mulher cananeia, Ciro-fenícia, que procurou Jesus muito abalada, porque ela tinha uma filha que estava endemoniada. E Jesus, os discípulos de Jesus, não queriam que ela se aproximasse de Jesus. O próprio Jesus colocou algumas dificuldades para atendê-la. Os discípulos disseram: Jesus, despede essa mulher.
porque ela vem aí nos incomodando, vem gritando. E aí ela foi diretamente a Jesus. Jesus disse: não é bom eu pegar o pão e dar para, né, o pão é para os filhos, não é bom pegar o pão, dar para cachorrinho. Mas a mulher não desistiu. Ela disse: tudo bem, mas os cachorrinhos também comem da mesa do seu Senhor. Oh, irmãos, que mulher perseverante! E porque ela perseverou, ela foi mais do que vencedora. Porque Jesus elogiou a mulher, a fé daquela mulher. Disse: ô mulher, a tua fé é grande, vai que a tua filha já está abençoada. Glória a Deus. E o que dizer de Bartimeu, irmãos, que ao saber que Jesus passava por Jericó, ele gritou e chamava, e as pessoas ali em volta dele diziam: não incomodes mais o mestre está muito ocupado, o mestre está indo para Jerusalém, o mestre tem muita coisa para fazer, ele não tem tempo para atender cego, mendigando, que é mendigo na beira da estrada. Mas, irmãos, quanto mais o povo falava para ele calar a boca, mais ele gritava, mais ele perseverava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, meus irmãos, Jesus então para e manda trazer o cego. Amém? Por que que Bartimeu foi abençoado? Porque perseverou. Bartimeu foi mais do que vencedor. No céu só tem mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós poderíamos aqui, irmãos, citar Noé, que construiu a arca. Noé também foi perseverante. Construiu a arca durante 800 anos pregando o evangelho. Olha que homem perseverante, irmãos. Tantos outros. Então, se você quer ser mais do que vencedor, seja perseverante. Diga para quem está ao seu lado: vamos ser perseverante. Agora, irmãos, tem mais uma coisa. Em terceiro lugar, eu nunca vi um mais do que vencedor covarde. Tem? Não. Mas para ser mais do que vencedor, tem que ter coragem. Terceiro ponto: coragem. Coragem, irmãos. Coragem. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio, que Deus fala ao povo. Deuteronômio 31, versículos 6 a 8. Deus fala ao povo: sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles. Deus está se referindo ao povo de Jericó, de Canaã. Pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês, e Ele não os deixará, nem abandonará. Depois Moisés chamou Josué e na presença de todo o povo lhe disse, aí dizendo diretamente a Josué: seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste e nem tenha medo. Glória a Deus. Seja forte e corajoso. Essa era a ordem de Deus, irmãos, para o povo, para Josué. Ali estava, irmãos, diante deles um povo não, várias nações poderosas. 7 nações poderosas em Canaã. E a primeira nação que eles tinham que derrubar era a nação que estava na cidade de Jericó, os cananeus que habitavam em Jericó. E, meus irmãos, só de olhar assim dava medo, porque a terra era habitada por gigantes. Mas Deus disse ao povo, e também nos fala nessa noite: não tenham medo, sejam fortes e corajosos. Irmãos, Deus fala lá em Timóteo que Ele não nos deu espírito de medo. 2 Timóteo 1,7, vamos ler. 2 Timóteo 1,7, porquanto Deus não nos concedeu o quê? Espírito de covardia. Diga para o seu irmão: Deus não deu espírito de covardia para a gente, não. E negócio de covardia? Não é espírito de covardia, é enfrentar o diabo, enfrentar o inimigo.
Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Ou você é covarde ou você é crente. Os dois não podem ser. Covardia não combina com crente, amém? Crente tem que ser valente, tem que ser corajoso para vencer as batalhas e ser mais do que um vencedor. Isaías 41:10 está escrito: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha, irmãos, Deus está falando: eu segurarei vocês com a minha mão direita vitoriosa. Nosso Deus é um Deus vitorioso. A mão direita dele é vitoriosa, a mão esquerda dele é vitoriosa. Glória a Deus, amém? Por isso ele diz: não tema, estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Glória a Deus. Irmãos, aquelas nações metiam medo, mas Deus diz: não tenham medo desse povo, porque eu estou com vocês. Então tem que ter coragem para ser mais do que vencedor. Um vencedor tem que ter coragem. E você vai pedir a Deus nessa noite: se você não tem Deus, me dá coragem. Me dá coragem, porque quem é corajoso não recua, amém? Quem é corajoso avança. Quem recua é medroso. Quem fica andando para trás é medroso, mas quem é corajoso avança, amém? Quem é corajoso não vai recuar, vai avançar. Então você vai avançar em nome de Jesus, amém? Porque 2019 já está chegando, e 2019 vai ser o ano só para vencedor, amém? Glória a Deus. Mas há uma coisa, irmão, muito importante que a gente se esquece, e é por isso que muitos não se tornam mais do que vencedores. Sabe qual é? Santidade. Se você quer ser mais do que vencedor, você precisa ser santo. Sabia disso? Olha, irmãos, que coisa interessante. Deus falou para o povo lá no deserto, um dia antes deles atravessarem lá o Jordão, um dia antes deles entrarem em Canaã. Olha o que é que Deus falou para o povo. Josué capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1. E Josué se levantou de manhã cedo, e eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem. E sucedeu que, depois de 3 dias, os oficiais foram pelo meio do acampamento, e eles ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas, carregando-a, então saireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados de medida. Não vindes próximo a ela, para que possais saber o caminho pelo qual devei ir, pois não passastes por estes caminhos até então. Agora presta atenção. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual era a condição do Senhor fazer maravilha no meio deles? Qual era a condição? Santificai-vos. Os irmãos estão vendo que é necessário a santificação? Porque se Deus não vai operar na sua vida. Deus não vai fazer o teu 2019 ser próspero se você não for santificado. Que essa é uma das condições para a vitória, para você ser mais do que vencedor. E o povo, irmãos, teve que aprender isso na prática. O povo de Israel aprendeu isso na prática, porque depois da vitória sobre Jericó, tinha uma outra cidade lá, que eles tinham que derrubar, que era uma cidade chamada Ai, uma cidade em comparação com a cidade de Jericó, uma cidade bem menor, bem pequena.
E aí Josué nem se incomodou muito, nem mandou muitos soldados para Ai, mandou lá uns soldadinhos, uns 200, quem sabe, uns 300, sei lá, mandou soldados para lá, e os soldados, irmãos, vieram correndo de volta, foram todos derrotados. Josué foi consultar o Senhor: Senhor, o que foi que aconteceu? O Senhor não disse que era para nós derrotarmos esses habitantes aqui de Canaã? Pois é, Senhor, o que foi que houve? Fomos derrotados. Aí o que é que Deus disse? Sabe o que é que vocês foram derrotados, Josué, na cidade de Ai? Porque tem pecado no meio do acampamento. E aí, irmãos, quando foram investigar, averiguar, descobriram lá um homem chamado Acã, que tinha desobedecido a ordem de não tomar despojo de guerra. Ele guardou uma capa babilônica muito bonita, utensílios, né, que ele viu lá em Jericó, que ele tomou, guardou, botou debaixo da tenda. E aí, por causa disso, o povo não teve vitória na cidade de Ai, contra a cidade de Ai. Então é hora, se você quer ser vitorioso, é hora de desenterrar. Diga para quem está só, é bom desenterrar as coisas. Desenterra. Para 2019 abrir, ser ano de vitória, né? Joga a capa fora, desenterra, tira o que está escondido. Senão, meu irmão, 2019 você não vai para lugar nenhum. Tem que ser santo, amém? É por isso, irmãos, que Jesus falou lá em Mateus 18, 8 e 9. Olha o que Jesus fala: se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Irmão, Jesus estava falando isso aqui literalmente? O que vocês acham? Hein? Estava falando isso aqui literalmente? Se tua mão faz pecar, corte, seu pé corte. Está literalmente? Não, não é literalmente, né? Porque tem pessoa que é cega, não enxerga nada, mas peca que só que é brincadeira, né? Tem gente, né, que não tem uma perna, mas o cabra, em termos de pecado, viu, ganha até para quem tem duas pernas. Tem gente assim, né? Irmão, tem gente que a gente fica, o aleijado, coitadinho do aleijado, mas tem aleijado, irmão, que pinta e borda. Cego que pinta e borda, né, irmão? É cego, mas, né? Irmão, Jesus está falando isso. O que é que Jesus quer ensinar? Que nós temos que ser radicais com o pecado. Amém? Você tem que ser radical com o pecado. Que você não pode tolerar o pecado. Que você não pode brincar com o pecado e nem ter pecado de estimação. É isso que Jesus está dizendo. Que para sermos crentes vitoriosos, nós temos que ser radicais. Amém? Você não pode dar lugar ao pecado. Quinto segredo para ser mais do que vencedor: determinação. O que é determinação? Determinação, irmãos, é condição. Olha o que eu vi, condição de superar erros e fracassos e continuar perseguindo o objetivo proposto. Amém? Vou repetir: condição de superar erros e fracassos. Irmãos, nessa corrida nós vamos errar? Hein? Vamos, irmãos. Quem é que não erra? Quem é que não erra? Vamos fracassar? Vamos, quando a gente fracassa. Mas, irmãos, quem é determinado não se deixa, né, porque errou, porque fracassou, não. Ele se levanta e continua andando. Amém? Isso é determinação. Você é determinado? Ou você, diante de um obstáculo, você já fica desanimado? Fulano me criticou, aí você já fica desanimado. Fulano olhou assim meio atravessado para mim, aí você já fica desanimado. Não, seja uma pessoa determinada, porque a pessoa determinada, ela continua firme no objetivo dela. Ela botou um objetivo, traçou um objetivo, ela vai até o fim. Aconteça o que acontecer. Amém? Uma pessoa determinada, irmãos, é uma pessoa que sabe o que quer. Você sabe o que quer?
Tem que saber o que quer, irmãos. Quem não sabe o que quer, não vai para lugar nenhum. Paulo era uma pessoa determinada? Era. Olha o que é que ele disse lá em Filipenses 3, 13 e 14. Olha o que é que Paulo disse. Paulo é uma pessoa determinada. Ele disse assim: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Você está avançando, amém? Amém? Você está avançando? Então continue avançando, viu? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem é determinado, irmãos, prossegue para o alvo. Aconteça o que acontecer, ninguém tira ele do alvo. Amém? Você é uma pessoa determinada? Para sermos mais do que vencedores, precisamos ser pessoas determinadas. E a última qualidade que eu quero falar nessa noite. Existem várias, irmãos, mas a gente vai ficar só em 6. Sabe qual é a sexta? Estratégia. O que é estratégia? Estratégia é planos, métodos, manobras usadas para alcançar um objetivo estabelecido ou um resultado específico. Irmão, sem estratégia não tem vitória. Às vezes a gente tem boas intenções, mas não tem estratégia. E Jesus nos ensinou a sermos estratégicos. Ele falou sobre estratégia. Quer ver Jesus falando sobre estratégia? Está lá em Lucas 14, 28 a 32. Olha Jesus falando sobre estratégia. Ele diz o seguinte: se um de vocês quer construir uma torre, comece logo a construir. É assim que está escrito aqui? Não, não é assim não, irmão. Primeiro senta, amém, e calcula. Diga para quem está ao seu lado: meu irmão, senta e calcula, meu irmão. Eu não sei o que é que você está querendo fazer, mas Deus está dizendo: meu irmão, senta e calcula, meu irmão. Quanto vai custar? Para ver se o dinheiro dá. Amém? O dinheiro vai dar, meu irmão? Acha que não? Senta e calcula. Olha, se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Irmãos, o que a gente vê de alicerce por aí, eu estou falando agora espiritualmente, viu? Muito crente, irmãos, lançando um alicerce, mas o edifício não foi terminado. Por quê? Faltou o quê? Estratégia. Ó. E aí, irmãos, aí começa outra construção e fica no meio do caminho. Começa outra, fica no... Teve uma época que Salvador era conhecida como uma cidade das obras inacabadas. Eu não me lembro que prefeito foi, eu não me lembro não. Era muitos anos atrás, né? Era a cidade das obras inacabadas. Todo lugar que você passava tinha obra, mas era inacabada. Irmãos, que você não seja, né, um crente de obras inacabadas, viu? Vá até o fim naquilo que você começa, viu? Não deixa. Olha, irmão, tem gente que começa ministério e sai no meio, que começa um trabalho e sai no meio. Irmão, nunca termina nada. Aí todos vocês que vivem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo: esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Aí Jesus dá um outro exemplo: se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem com ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Não é assim, irmãos? É. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Isso é o que, irmãos? Estratégia. Não, eu vou pedir paz ao meu inimigo quando eu estiver mais forte, aí eu vou guerrear contra ele. Mas agora eu vou pedir paz. Amém, irmãos? Amém. Irmão, tem que saber a hora, viu? A hora de agir, a hora de recuar, né? Mas é recuo estratégico. Não é recuo de fugir, não. Recuo estratégico para depois avançar mais forte. Irmãos, está cheio de exemplo na Bíblia de estratégia. Joquebede, a mãe de Moisés, quando ela soube da ordem
né, de Herodes matar os meninos de Faraó, aliás, de matar os meninos lá no Egito. O que é que Joquebede fez? Eita, que mulher inteligente. Deus deu a ela uma estratégia para salvar Moisés. Que estratégia foi? Eu vou fazer um cesto. Vou betumar o cesto por dentro e por fora. Vou botar um meninozinho, um bebê, e vou botar, né, no capinzal, ali no rio. Mas era um lugar, irmãos, onde tinha um capinzal, porque aí a cestinha ia batendo no capim, batia no outro, batia em um, batia no outro. E ela sabia que aquele rio ia dar onde? Aquele riachozinho, aquele braço de rio ia dar onde? Era um braço de rio, viu, irmão? Ia dar onde? O braço de rio. Ela viu a correnteza, a correnteza está indo para lá, e essa correnteza vai parar lá no jardim de Faraó, aonde a princesa toma banho. Palmas para Jesus, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que ela calculou tudo. Ela sabia que aquele riacho, aquele braço de rio, ia dar em frente ao palácio de Faraó. E ela sabia o horário que a princesa todo dia ia tomar banho. Amém? Ai, irmãos, eu quero conversar com Joquebede no céu. Que mulher inteligente. Rapaz, você... Olha. Que mulher inteligente. E Zaqueu, irmãos, foi ou não foi inteligente? Foi ou não estrategista? Olha, irmão, Zaqueu baixinho, né? Ninguém gostava de Zaqueu. Ele sabia que ninguém ia dar vez para ele ficar para ver Jesus. O que é que ele faz? Ó, irmão, talvez tenha uma árvore bem perto de você e você não está subindo, meu irmão. Diga para quem está ao seu lado, irmão, talvez tenha até uma árvore do seu lado e você não está subindo. Pastor, mas lá perto da minha casa não tem árvore nenhuma. Irmão, entenda, isso é espiritual agora. Amém? Às vezes a árvore está aí pertinho de você e você não sobe na árvore. Você tem que subir na árvore, amém? Para você ver Jesus e ser um crente vitorioso. Glória a Deus. E o rei Ezequias, irmãos, quando soube que Senaqueribe, rei da Síria, estava vindo contra Judá, misericórdia. Irmãos, a Síria, o país mais forte da época, estava vindo contra Judá. Fazer o quê? Vamos ver 2 Crônica 32, 1-5. Olha como esse rei foi estrategista. Olha o que é que ele fez. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, também consultou os chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água. Olha, primeira estratégia: tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade, e eles concordavam com o plano. Você tem algum plano, irmãos? Irmão, tem crente que não tem plano nenhum. Como é que quer ser vencedor? Irmãos, comece a estabelecer planos agora, amém? Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou, consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela, levantou outra muralha ao redor da que existia, também construiu defesas no aterro que havia sido feito do lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Amém, irmãos? Amém. Pastor, mas eu sou muito espiritual, eu só faço orar. Sim, vá. Se Ezequias, irmão, se Ezequias fosse orar só, irmãos, ele fez um bocado de coisa. Ele orou, mas ele fez muro, fez torre de vigia, fez muro dobrado, né? Mandou fazer lança, mandou fazer escudo. Irmãos, é orar e traçar plano, amém? Eu vou só orar, Deus vai mandar. Não. E você tem que ser estrategista, tem que ter planos, trabalhar, fazer por onde acontecer, e aí Deus vai abençoar. Amém? E o que dizer, irmãos, de Jericó? Como derrubar Jericó? E agora? Precisa de uma estratégia, precisa ou não precisa? Josué 6, 3-5. Qual foi a estratégia? Estratégia bem simples, né? Agora
Olha a estratégia que Deus dá ao povo. Agora você e os soldados israelitas marchavam em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Ó, primeira estratégia, durante 6 dias, dá uma volta na cidade. Quantas vezes? Uma vez. Amém? Uma vez. Irmãos, eu creio que os habitantes de Jericó ficavam olhando lá de cima do muro. O que é que esse povo quer? Todo dia eles dão uma volta aqui na muralha. O que é que esse povo quer? Olha, irmãos, ó, uma vez por dia. Na frente da Arca da Aliança irão o quê? Outra estratégia. A Arca da Aliança irão o quê? Cada um levando uma corneta de chifre de... No sétimo dia seria diferente, vimos. No sétimo dia, você e seus soldados marcharão 7 vezes em volta da... E os sacerdotes tocarão. Quando eles derem... Outra estratégia. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. Imagine, irmãos, 3 milhões de pessoas gritando. Misericórdia. 3 milhões de pessoas gritando. Gritará bem alto. E então a muralha da cidade... Agora mais uma estratégia. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Amém? Isso se chama o que, irmãos? Estratégia. Amém? E o que dizer de Neemias para reconstruir o muro de Jerusalém? Irmãos, depois de Jesus, não teve uma pessoa mais estratégica do que Neemias. Lê o livro de Neemias. Quantas estratégias, irmãos, ele usou para reconstruir o muro de Jerusalém? Quantas? A primeira delas, sabe qual foi? Ele, quando chegou em Jerusalém, ele foi visitar a cidade de noite. Por que ele foi visitar a cidade de noite? Para não chamar a atenção de ninguém. Para ninguém ficar sabendo antes da hora do que ele estava pensando em fazer. Meu irmão, seja estratégico, meu irmão. Não fica contando para todo mundo o que é que você vai fazer. Fica calado, né? Quando você estiver fazendo, as pessoas vão descobrir. Mas aí você já vai estar fazendo. Amém? Irmão, seja estratégico. Até na oração, irmãos, não fica orando às vezes de voz alta, não. Fica, porque o diabo aí fica, já sei o que ele vai fazer. Irmão, ou você ora em língua, se tem o dom, porque o diabo vai ficar todo atrapalhado, coitado. Ou então ora o quê? Silencioso. Mas tem crente, irmãos, que fica orando em voz audível. Jesus, eu vou fazer. Aí o diabo, Irmão, não vamos dar, né? Não vamos dar vantagem ao diabo. Amém? Pastor, eu não sabia disso, foi bom o senhor ter me avisado hoje. Então, irmãos, tem orações que, não é verdade, não dê oportunidade ao diabo. Ora, só você sabe, amém? Só você, mais 2 pessoas. Olha, Neemias, irmãos, foi visitar a cidade o quê? De noite. De noite. Quando os inimigos foram ver, irmãos, ele já estava na construção dos muros. Depois, irmãos, ele viu que o povo estava muito separado, né? Juntou mais o povo. Ninguém voltava para casa de noite, ficava todo mundo dentro da cidade. Quando o pessoal ia dormir como? Botava pijama. É isso? Ia dormir de pijama, irmão? Diga para quem está ao seu lado, meu irmão, cuidado. Ficar dormindo de pijama, irmão. Fica atento, meu irmão. Crente tem que estar atento 24 horas. Todo mundo dormia com a roupa de soldado, amém? Isso significa o quê? Vigilância 24 horas, irmão. E quando os trabalhadores estavam trabalhando, numa mão eles tinham o quê? A pá. E na outra mão, a espada. E tinha um soldado que ficava com a trombeta, porque se o inimigo viesse, ele tocava. Tudo isso é o quê, irmãos? Estratégia. Você sabia, irmãos, que até para ler a Bíblia precisa ter um plano? Você tem plano de leitura da Bíblia? Como é que você lê a Bíblia? Não tem não, pastor. Eu chego, pego um livro, começo a ler, e aí depois eu não sei, pego outro. Irmãos, tem a estratégia de ler a Bíblia. Tem um plano de leitura para 2019, amém? Não, eu vou pegar de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, Levítico, isso é o quê? Um plano, amém?
Ou não, pastor, eu faço o seguinte: eu leio primeiro o Novo Testamento, depois eu vou ler o Velho. Amém? Estratégia. Não, pastor, eu faço o seguinte: eu leio um livro do Antigo Testamento, depois eu leio um do Novo, um do Velho, um do Novo, um do Velho, um do Novo, até chegar a Bíblia toda, 66. Amém? Isso é? Aí pergunta para você: e sua estratégia? Tem ou não? Misericórdia. Está fadado ao fracasso em 2019. Irmãos, estabeleçam uma estratégia para ler a Bíblia. Amém? Um plano. O que tem de plano de leitura da Bíblia aí, irmãos? A gente até distribui aqui no dia 31 de dezembro. Não tem um plano de leitura que a gente distribui aqui? Siga aquele plano e chegar no final de 2019, você vai ter lido a Bíblia toda. Glória a Deus. Então Deus está falando para nós nessa noite, para você: seja estrategista. Amém? Eu estava falando para uma irmã essa semana que arrumou um emprego novo. Eu disse: minha irmã, né, ela é campeã de vendas no trabalho dela. Olha que beleza. Soltava lá um gráfico e o nome dela está lá em cima: a maior campeã de vendas. Glória a Deus. Eu disse: irmã, fale pouco, né? Fique na sua. Porque ela disse: pastor, já estou percebendo gente invejosa lá. Gente que está me olhando assim, colega minha de trabalho. Eu disse: olha, seja estratégica. Fique ouvindo e fale pouco. Você não sabe quem é quem dentro do seu trabalho. Você não sabe quem é amiga e quem é amiga da onça. Entendeu? Irmãos, às vezes a gente perde por não sermos o quê? Estratégico. Esposa, seja estratégica com seu marido. Amém? Marido, use de estratégia com a sua esposa. Com seus irmãos. Vamos orar a Deus: Senhor, nos dá sabedoria para estratégia. Amém? Quem quer ser mais do que vencedor? Fique em pé. Vamos orar. Para ser mais do que vencedor, precisa ser o quê? Vamos ver, recapitular. Primeiro, dependência de Deus. Segundo, perseverança. Terceiro, coragem. Quarto, santidade. Quinto, sexto, estratégia. Amém? Glória a Deus. 2019 vai ser um ano de vitória. Amém? O amém foi fraco? Amém? Glória a Deus. Mas você já sabe então como é que é ser mais do que, como ser mais do que um vencedor. Vamos fechar os olhos, o teclado vai estar tocando. Você vai colocar a sua vida diante de Deus. Se você tem falhado em alguma dessas áreas, oh Deus, eu não tenho sido perseverante, me ajuda a ser perseverante. Ou então: Deus, eu não tenho sido uma pessoa determinada, eu sempre deixo tudo pela metade. Você vai orar: Deus, eu quero determinação. Se você não tem sido, santo, não tem sido uma pessoa de santidade, ore a Deus também nessa noite. Peça perdão pelos seus pecados, deixe o pecado, e se você quer, se você quer ser vencedor, você vai ter que deixar o pecado. Se você não tem sido uma pessoa corajosa, se você é covarde, se você foge diante de um desafio, se você não enfrenta os desafios, isso é covardia, viu? Deus está dizendo, então você tem que ter coragem. Talvez o seu problema seja que você é muito independente. Você não depende de Deus, você faz tudo por você mesmo. E Deus está dizendo: me aguarde, você tem que depender de mim para ter vitória. Então, se o seu problema é esse, ore. E se o seu problema é falta de estratégia, você é uma pessoa muito impulsiva, Você vai, já faz, quer fazer tudo. Você não para pensar antes, você não para analisar, você não para ver qual é o melhor caminho. Você faz tudo logo, quer fazer tudo logo, e aí se atrapalha todo, dá errado. E aí Deus não tem a bênção de Deus. Não. Deus está dizendo: pare e pense, sente e calcule, vá devagar e com estratégia, e eu vou te dar a vitória no nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, eu tenho certeza que o Senhor quer que todos nós sejamos mais do que vencedores. E se nós não somos, ó Pai, a culpa não é tua, a culpa é nossa. Vimos aqui, Pai, algumas coisas que nós precisamos para sermos mais do que vencedores. Pai, ajuda a cada um de nós. Aquilo que está em falta na nossa vida do que falamos hoje, que possa ter a partir de hoje à noite. Se é coragem, Pai, coragem. Se é determinação, que haja determinação. Se é perseverança, que haja perseverança. Se é santidade, que haja santidade. Se é dependência de Deus, que haja dependência de Deus. E se é estratégia, que haja estratégia a partir dessa noite.
porque eu creio, Pai, que o Senhor quer um 2019, ó Deus, de vitória para cada um de nós. Ó Deus, nos ajuda, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos salvou para sermos mais do que vencedores. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Fala com o mais do que vencedor aí, vá. Diga, meu irmão, nós somos mais do que vencedor.